Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu me chamo Zé Bonner e estamos aqui no nosso maravilhoso quadro de quarta-feira, o nosso maravilhoso X da atualidade. Galera, qual é a importância de você estar assistindo esse vídeo hoje? Se sentir informado, se sentir atualizado sobre algum tema que está acontecendo no mundo. Hoje nós vamos falar aqui sobre o caso do Líbano, tá, galera? Eu sei que a ideia que você deve estar tendo é de pegar algum tema bem mais recente, mas a gente, na verdade, para ter base aqui, nós vamos voltar a 1941, quando você tem a libertação, a independência do Líbano da França. O Líbano, né, ele representava uma parte do território da Síria que estava sob domínio da França. A França, extremamente enfraquecida, né, na conjuntura da Segunda Guerra Mundial, vai acabar perdendo influência naquela área. É um momento muito importante da história, porque você tem o Partido Falangista Libanês, né, ou em árabe eles costumam usar o termo Kataib, que é, na verdade, um grupo que surge liderado, né, pelos estudantes para estabelecer a libertação do Líbano naquele contexto ali de Segunda Guerra Mundial. O líder, né, desse movimento vai ser Pierre Gemayel, né, que era um farmacêutico de 21 anos, que vai escrever, né, na verdade, as bases do Partido Falangista, que tinha inspiração em Francisco Franco, né, na Espanha. Então, eles seguem ali uma linha de independência do país, ter a independência do seu país, e eles conseguem. Em 1958, chega ao poder Fouad Cherab, né, que vai estabelecer algumas propostas importantíssimas dentro do Líbano, com a intenção direta de diminuir as desigualdades sociais que existiam no país, assim como ele propõe a expansão do serviço público, né, em vários setores da sociedade, como saneamento, oferta de energia elétrica, escolas públicas. É na gestão dele que você tem a criação do Banco Central, a criação do Ministério do Planejamento e, principalmente, o Conselho Executivo de Obras Públicas, que vai ser voltado para atender toda a população. É muito importante falarmos aqui, né, ressaltarmos que Fouad, né, apesar das suas boas ideias, ele não consegue reduzir a desigualdade e, principalmente, reduzir privilégios de uma elite, né, principalmente uma elite cristã que estaria ali à frente do Líbano, né, estaria se mantendo à frente do Líbano, gozando de grandes privilégios. Aí nós vamos dar aqui um pequeno grande salto, né? Passaremos ali da década de 50 para a década de 70. Realmente, nesse contexto da década de 50 e 60 para a década de 70, você vai ter o fenômeno da Guerra Fria, né? E principalmente as tensões da Guerra Fria sendo acirradas dentro do Líbano. E de 1975 a 1990 nós vamos ter a Guerra Civil Libanesa, né? Entre os principais motivos é fundamental você lembrar que nesse contexto ali da década de 60 e de 70, Israel, né, vai estabelecer conflitos com todos os seus vizinhos ali, principalmente a Palestina, o que vai fazer com que um grande número de imigrantes saiam da Palestina e migrem e ocupem o sul do Líbano. Isso é fundamental, tá, galera? Porque aí você consegue entender porque o sul do Líbano é um caldeirão de oposição, principalmente a Israel, tendo aí a formação de grupos mais radicais, como o Hezbollah. A gente lembra que internamente você tinha grandes conflitos, né, de diferenças religiosas, basicamente muçulmanos contra os cristãos. Havia esse conflito também de esquerda versus direita, né? A gente está falando do contexto da Guerra Fria, onde socialistas vão se opor a capitalistas. E aí, obviamente, né, esse arco-íris de questões, né, de instabilidade vai fazer com que nós tenhamos um conflito extremamente
pesado. Em 1982, Ariel Sharon, né, o ministro de Defesa de Israel, vai liderar um ataque ao Líbano que ficou conhecido como Operação Paz na Galileia, com o intuito básico, né, de perseguir alguns grupos, principalmente grupos sírios, né, eles vão combater fortemente grupos muçulmanos dentro do Líbano. A partir daí, com o apoio do Irã, você vai ter o surgimento do Hezbollah. O Hezbollah, galera, ele surge como um grupo armado que vai se opor principalmente aos ideais israelenses, né? Obviamente um grupo muçulmano que também vai se opor aos cristãos dentro do Líbano. Então a gente pode pensar que é um período de grande truculência que vai precisar, obviamente, da ajuda externa. A partir daí, a partir da ajuda externa, nós temos o pós-conflito, ou seja, o pós-guerra civil do Líbano. E a gente pode aqui, né, pontuar que houve uma revisão administrativa, no mínimo interessante, né? Eles disseram que a partir dali o presidente ele seria sempre cristão, o primeiro-ministro ele seria muçulmano sunita e o porta-voz do governo seria sempre um muçulmano xiita, né? Isso vai ser basicamente a definição da guerra civil libanesa que perdura de 75 até 90. Bem, em 1992 chega ao poder Rafik Hariri, que vai ser um grande líder, né, e vai ficar um longo período à frente do poder como primeiro-ministro, uma vez que ele era muçulmano sunita, né, ele fica de 1992 até 1998 na sua primeira gestão, e em 1997 ele estabelece a dolarização da economia libanesa, né, basicamente ele vai padronizar a libra libanesa no mesmo patamar do que o dólar, de forma artificial, queimando muito as reservas de dólares do país. A gente pode pensar que esse é o início da grande crise que a gente vem acompanhando nos últimos anos no Líbano, né? O Líbano não tinha condições para isso, eles tentaram fazer isso para, de certa forma, atrair investimentos externos, principalmente na lógica da infraestrutura, dos bancos, só que esses investimentos não aparecem e o Líbano vai queimando as suas reservas de dólares, né, e vai entrando num quadro de crise já no finalzinho ali da década de 90. A gente lembra que nesse contexto você tem o neoliberalismo, né, e o Líbano ele vive uma fase interessante, né, nesse neoliberalismo por conta dessa dolarização da sua economia. O Hariri ele fica afastado, volta em 2000, vai ficar à frente do país de 2000 a 2004. O Hariri ele era um filantropo, né, um grande magnata do Líbano e era uma figura muito querida. Em 2005 você vai ter o assassinato do Rafik Hariri, o que gera uma nova instabilidade, né, dentro do Líbano e que vai gerar mais uma vez conflitos, tá? Conflitos muito sérios. E nesse caso você vai ter ali uma forte perseguição de sírios, né? Sírios fugindo ali, obviamente, para a Síria, isso em 2005, perceba aí as datas, porque elas são importantes. Você tem um fortalecimento, né, da visão internacional sobre o Líbano, mais uma vez, por conta do assassinato desse líder. O que é muito interessante, você deve estar acompanhando aí as mídias, né? E no dia que teve aquela grande explosão na capital Beirute, era o dia exato do julgamento dos 4 homens que estariam envolvidos diretamente, né, no assassinato de Rafik Hariri. E isso gerou grandes especulações, né? O presidente Donald Trump ele chegou a chamar aquela explosão de ataque, obviamente sem nenhuma base, ele costuma fazer isso, né? Falar e depois pensar, mas enfim, houve um grande mal-estar a nível internacional por conta disso. O filho do Rafik Hariri, né, conhecido como Saad Hariri, vai chegar ao poder em 2009, vai ficar no poder de 2009 a 2011 e retoma o poder em 2016. E o que acontece? Nesse contexto, galera, nós vamos ter aí grandes escândalos de corrupção no Líbano e a população entrando num quadro forte de crise.
Só para você ter noção, né? Hoje em dia, quem verdadeiramente comanda a eletricidade, a luz elétrica no Líbano, são máfias, né? Basicamente milícias, que são donas, né, de aparelhos como se fossem geradores que vão ligar ali quando partes do país vão ser desligadas, vão ter a sua luz desligada por conta da grande crise. O país hoje não consegue comprar mais energia e você tem que pagar essa energia do próprio bolso por grupos privados, né? Você tem a escassez de água em várias partes do país, né? Falta água, você precisa o tempo todo racionalizar o uso de água. O índice de desemprego chega a 25%, né? É uma lógica que a gente vem acompanhando já no mundo árabe, né? Mas 25% realmente é muito alto. Isso se dá basicamente porque os investimentos têm saído do Líbano, principalmente pelo fortalecimento, né, de grupos radicais. O Hezbollah hoje ele está mais ligado à política, né? Ele já é hoje um partido político e que tem grande número de cadeiras no parlamento, né? Mas você tem alguns outros grupos radicais ou até mesmo parte do Hezbollah que ainda oferece luta armada, e isso dificulta muito a entrada de investimentos no país. A partir daí, você tem o afastamento de alguns líderes como ministros e até mesmo a saída de Saad Hariri do poder. Bem, trouxe para vocês alguns dados aqui, basicamente para você pensar, né? Hoje, a inflação no Líbano chegou ao patamar de 400%, o preço dos alimentos subiu cerca de 200%, assim como a desvalorização da moeda, que já está aí na casa de 80%, né? Já se fala que o PIB ele vai ter um retrocesso de 12%, na casa de 12%. E assim, galera, hoje você tem 1/3 da população de libaneses abaixo da linha da pobreza. Para não terminarmos aqui sem uma base, né, atual, a gente precisa lembrar hoje que o Líbano ele é o país que tem o maior número de sírios refugiados per capita. O que isso quer dizer, né? Por pessoas, o Líbano é hoje o país que mais recebe sírios. A gente sabe que é muito próximo ali, né? E na verdade, a maneira com que se deu o conflito vai se dar da porção leste para a porção oeste. E aí a população é forçada a chegar até o Líbano, né? Então eles estão vindo dentro desse conflito do leste para o oeste da Síria. E o Líbano precisa lidar hoje, em primeiro lugar, com essa grande instabilidade política por conta do intenso quadro de corrupção, a grande onda de desempregos, o grande número de imigrantes sírios, o grande número, né, de grupos radicais. O Hezbollah já disse que em 2020 vamos ter forte paralisação e você ainda entra no contexto da pandemia. A população inicialmente vai aceitar muito a lógica do isolamento, da quarentena, até porque a população libanesa não conta, né, com os hospitais públicos, que são extremamente limitados, então a população vai ficar em casa. Só que no quadro de crise, você ficar em casa obviamente, o governo sem capital para financiar, né, que a população fique em casa, gera uma grande instabilidade e os libaneses vão às ruas a partir de junho, né, tornando aí o quadro um pouco pior, principalmente em um quadro pandêmico. Acho que é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse grande resumão aí nosso. Espero que vocês fiquem com a gente, se inscrevendo, compartilhando, né, e, enfim, aprendendo cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!